Amados irmãos, que a paz seja convosco. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória. Vamos estar examinando sobre o batismo. O batismo em nome de Jesus Cristo. Você já examinou Mateus 28:19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria da cristandade batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fazendo um exame completo das Escrituras. Por quê? As Escrituras não registram nenhum batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já encontrou um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Algum dos discípulos do Senhor Jesus, você já encontrou alguma passagem fazendo menção do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Certamente que não, pois não existe. Por quê? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não invoca nenhum nome. Não invoca o nome do Pai e não invoca em nome do Filho. Esse batismo é um batismo em nome da Trindade. E sabemos que, pela palavra de Deus, há somente um Deus, somente um Criador, somente o Pai, somente o Eterno, nosso Deus. E Jesus, ele é o Filho, ele é subordinado ao Pai, ele é inferior ao Pai, ele está sujeito. E o Espírito Santo não é uma pessoa. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus, ele é proveniente de Deus, é o Espírito de Deus, é o Consolador, e não uma pessoa distinta de Deus. Você não vai encontrar nenhuma passagem dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Deus, mas o Espírito Santo vem do Pai, porque é o poder de Deus, proveniente do eterno Deus. E Jesus, ele é o Filho. Nenhuma passagem fala de Deus Filho. Isso é do paganismo. Deus Filho é do paganismo. Pela palavra de Deus, há somente um Deus, que é o Criador, que é o Eterno. Continuando, em outra passagem, o próprio Jesus manda pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados, que está escrito em Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus, após a sua ressurreição, ordena aos discípulos a pregar o evangelho, e ele diz para pregar em seu nome, ou seja, o evangelho deve ser pregado em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Continuando, em Atos 10, 38 e 43, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A remissão de pecados é por intermédio do nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não invoca nenhum nome, portanto não faz remissão de pecados. Jesus veio em nome do Pai, pelo que está escrito em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O Espírito Santo é enviado em nome de Jesus. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Portanto, para o homem receber Deus, o Pai, o Criador, o Eterno no batismo, tem que ser batizado em nome de Jesus. Da mesma forma, o homem só recebe o Espírito Santo através do nome de Jesus. Não existe outro nome. É o único nome para a salvação. É o nome que está acima de todo nome,
é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o eterno Deus. Os discípulos batizaram em nome de Jesus. Como foi dito previamente, não existe nenhum batismo feito em nome da Trindade, somente o batismo feito em nome de Jesus, pelo que está escrito, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim como instruído pelo Senhor Jesus, Pedro, no dia de Pentecoste, após aquelas almas se arrependerem por terem crucificado o Mestre, terem rejeitado o Messias, eles se arrependeram dos seus pecados e creram na pregação do apóstolo Pedro e também dos demais apóstolos, e perguntaram: o que faremos, irmão? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Você entendeu? Pelo que foi lido anteriormente, Lucas 24, 46 e 47, Jesus manda pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados. E Pedro, no dia de Pentecoste, entendendo claramente, batiza aquelas almas, que pelo que está escrito, quase 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. E após ser batizadas, receberam o Espírito Santo. Outra passagem, Atos 8, 12, 16 e 17, que diz: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens como mulheres, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam o Espírito Santo. Novamente, agora Filipe em Samaria anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E anunciar este nome, tanto homens como mulheres eram batizados. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 47 e 48 diz o seguinte: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui outra situação, no capítulo 10 fala de Cornélio. Cornélio, um homem temente a Deus, que dava esmola e orava continuamente. Ele era um homem justo e dessa forma um anjo apareceu a ele. E também Pedro teve uma visão, ele viu muitos répteis, animais. E nessa visão, mandou Pedro matar e comer. E ele disse que nunca tinha comido coisa comum e imunda. E a voz disse: não considere imundo e comum o que Deus purificou. Não estava falando de répteis imundos, a qual Deus purificou, mas estava falando dos gentios, que os gentios teriam o mesmo acesso à salvação do que os judeus. E esses gentios, que também Cornélio, ele era um homem gentil, ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, até os gentios. Então, pela palavra de Deus, o batismo é em nome de Jesus Cristo. Pelo que também confirma Atos 19, 4, 5 e 6. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, vemos pela palavra de Deus, aqui Paulo anunciava o nome de Jesus. Ele não anunciava outro nome. E ao saber que aqueles 12 homens não tinham ouvido falar do Espírito Santo, ele diz que João batizava para o arrependimento. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E no momento que Paulo colocou suas mãos e fez sua oração, eles receberam o Espírito Santo. Portanto,
O homem recebe o Espírito Santo por meio do nome de Jesus. Não existe outro nome a qual deva ser feito o batismo, somente no nome de Jesus. Os discípulos desobedeceram a Jesus? Essa pergunta parece absurda, porque muitos sem entendimento, ao alegar o batismo em nome da Trindade, diz que os discípulos fizeram o contrário que o Senhor mandou. É um absurdo, porque em Lucas 24, 46 e 47, Jesus ordena em seu nome pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Então é uma falsa interpretação da palavra de Deus, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não invoca nenhum nome. É através do nome de Jesus que a pessoa recebe o Pai, recebe Deus e também recebe o Espírito Santo. Louvado seja o eterno Deus. Eles obedeceram absolutamente, pois sabiam que em título Pai, Filho e Espírito Santo, o homem não recebe perdão dos pecados. Todavia, em nome de Jesus, assim como diz a santa palavra de Deus. Lucas 24, 47 e 48, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Sim, eles foram testemunhas, pregando o Evangelho, pregando o nome de Jesus. Confirma o que está escrito agora em Atos 4, 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, por vivo antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João, sendo ameaçados e presos, eles não negaram o nome de Jesus. Em momento algum eles negaram o nome de Jesus. E eles disseram que não iam ouvir a eles, não iam ouvir a homens, mas eles iriam ouvir a Deus. Louvado seja o eterno Deus. Você já orou, fez uma cura, expulsou um espírito, deu graças a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Certamente que não, porque tudo deve ser feito em nome de Jesus, pelo que está escrito. Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Pela Escritura, vemos a ênfase no nome de Jesus, curas, sinais e prodígio. É Deus quem faz, por intermédio do nome de Jesus, pois é da vontade de Deus que o nome de Jesus esteja para a salvação. Aleluia! O batismo pelas Escrituras é em nome de Jesus, pelo que confirma também primeira carta aos Coríntios 1:13 e 6:11. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito nosso Deus. Aleluia! Paulo foi batizado em nome de Jesus, pelo que diz Atos 22, 15 e 16. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, invocando o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, recebeu o batismo em nome de Jesus. Não havia outro batismo. Os discípulos eram cientes que o batismo deveria ser feito em nome de Jesus. Tudo deve ser feito em nome de Jesus, não somente o batismo, mas tudo deve ser feito em nome de Jesus, pelo que está escrito em Colossenses 3,17 e Efésios 5,20. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que é feito é em nome de Jesus. Entenda que nada pela palavra de Deus foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois não faz menção de nenhum nome. Não faz menção do nome do Pai, nem do nome do Filho. E pela palavra de Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus. E continuando, Jesus é o único nome para salvação. E está escrito em Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existe outro nome? O apóstolo Pedro foi claro, não existe nenhum outro nome debaixo do céu, pela qual o homem importa ser salvo. O nome de Jesus é o único nome para a salvação, como diz a Escritura. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 a 11, Efésios 1, 21, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quem exaltou o nome de Jesus? Deus o exaltou pela sua obediência, por ele ser obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, e também ter se humilhado, sendo na forma de Deus. Ele não se exaltou, mas ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, como diz Filipenses capítulo 2. E Deus exaltou o nome de Jesus, e é através do nome de Jesus que toda criatura deve dobrar os seus joelhos. E o nome de Jesus está acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Mas sabemos, irmãos, que quando diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, exclui o nome do Pai, porque o eterno Deus foi quem deu autoridade para o nome de Jesus, e Cristo está submisso ao Pai. A vida eterna é obtida por meio da fé no nome de Jesus, assim como diz João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A vida é no nome de Jesus, não existe outro nome. Há um só batismo pelas Escrituras. Efésios 4, 4 e 5. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E por que hoje tem muitos batismos? Tem muitos batismos porque os homens não fazem um batismo único pelas Escrituras, mas seguem tradições, batizando em batismos que foram posteriormente fixados. Mas o batismo pela Escritura continua e vai ser em nome de Jesus Cristo. E esse é o único batismo que leva para a salvação. A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, na página 1896, diz em Mateus 28, 19: é possível que, em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabes que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizar as três pessoas da Trindade. Mais tarde, então se mais tarde o discípulo não fizer nenhum batismo em nome da Trindade, porque no livro de Atos faz menção do nome de Jesus, e não somente em Atos, como na Epístola aos Coríntios, e também na Epístola aos Romanos também fala no batismo em nome de Jesus. E mais tarde foi feito essa associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então, você vai seguir a palavra de Deus ou a tradição? Amados irmãos, novamente que a paz seja convosco.
Quem vos sauda é o irmão Nataniel, da Igreja de Deus em Tianguá. Que o eterno Deus possa abençoá-los em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.